Homem morre depois de ser atacado por abelhas enquanto realizava a limpeza de painéis publicitários nas margens da Freeway BR-290, quilômetro 1, lá em Osório, no litoral norte. Outros 2 colegas faziam serviço com uso de roçadeiras ali para tirar o capim, o mato que crescia. Eles conseguiram fugir do enxame. Mas gente, acabou morrendo picado por abelhas, um trabalhador morrendo picado por abelhas. O nacional Jonathan Bittencourt vai conversar com a gente, trazer um pouco mais de esclarecimentos a respeito disso, desses ataques. Teve um recentemente em Ivoti, matou um cavalo, e agora esse trabalhador. Jonathan Bittencourt, onde tu estás? 2 fatalidades, Samuel. Uma boa tarde para ti, para todos que acompanham o Balanço Geral. 2 fatalidades, estamos falando de abelhas e mortes associadas a picadas de abelhas. E o que mais chama a atenção, nós estamos num apiário, um apiário que pelo nome já diz muito, apiário Abelha Feliz, viu, Samuel? Aqui em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. E o que a gente vai mostrar agora, e isso já está me surpreendendo desde que eu cheguei, a gente vai mostrar o quanto é importante ter cuidado e ter conhecimento quando a gente fala de abelhas. Nós estamos próximos a abelhas, a colmeias e milhares de abelhas com ferrões. Não aquelas que a gente costuma falar, né, abelha sem ferrão, aquela com o ferrão atrofiado e que também produz mel. Nós estamos aqui cercados de abelhas com ferrão. E vocês vão entender o quanto o tato, o conhecimento, todo o cuidado acaba se fazendo extremamente importante para que a gente evite algum tipo de acidente. Paulo, muito obrigado por nos receber aqui no apiário. Já vou lhe perguntando, porque são os assuntos do momento. A questão do cavalo e agora um acidente envolvendo aí pessoas que estavam fazendo a limpeza, a roçada, envolvidos, trabalhavam para uma empresa de publicidade e acabaram batendo numa colmeia. 2 pessoas das 3 que trabalhavam, uma perdeu a vida, a outra também sofreu vários ferimentos, foi atendida e passa bem. A gente está falando de situações de risco no final das contas, né, Paulo? Sim, com certeza. O que aconteceu, infelizmente, foi um terrível acidente, porque não é da característica do inseto atacar o ser humano de maneira sem motivos justificados, entendeu? Então, o que aconteceu... Lá no caso de Ivoti, o cavalo foi amarrado próximo a uma colônia de abelhas, sem tomar e lamentavelmente o cavaleiro não tomou os devidos cuidados para examinar o entorno, ver se tinha algum tipo de inseto, uma cobra, alguma coisa. Amarrou o animal e o animal se debateu, as abelhas atacaram. As abelhas enviaram uma comunicação para o cavalo, dizendo para ele que era algo inconveniente ou alguém inconveniente naquele momento. E ele provavelmente entendeu. Começou a se debater e se agitar. Exatamente. Mas como ele estava amarrado pelo freio, o cavalo não teve como fugir. E aí deu no que deu. Do outra sorte, o acidente que aconteceu lá em Osório, o pessoal foi roçar um ambiente e não tomaram os devidos cuidados também de examinar o entorno, ver se tinha alguma coisa, algum escorpião, alguma cobra, alguma abelha, e fizeram o trabalho. Com o barulho, o inseto reagiu. Ele não atacou, porque não gostou dos caras, não gostou da marca da roçadeira. Simplesmente a abelha reagiu porque ela se sentiu ameaçada com aquele barulho. Eles deveriam estar usando equipamentos de proteção, já que a atividade deles era invasiva naquele local e muito antes disso terem realizado um mapeamento daquela região. Uma leitura exatamente é o ideal para fazer. Então, muitos acidentes que acontecem aqui em Viamão com limpezas de terrenos, é assim, fica um terreno sujo durante muitos anos e as abelhas se instalam ali, fazem ninhos em algum sofá velho, alguma coisa. Aí o proprietário chama o maquinista da Retro para fazer uma limpeza, o outro ator, e um camarada sai lá dando botado para tudo quanto é lado. Agora, nós estamos aqui diante de abelhas que poderiam representar esse tipo de risco se ameaçadas, mas elas não estão numa situação de ameaça. E tu está usando, inclusive, aqui uma ferramenta, né? Uma técnica. Que técnica é essa? É o fumigador. É para gerar uma fumaça. Na verdade, é muito complexo o sentido real dessa fumaça para explicar que não há tempo para isso. Quase um efeito
calmante aqui, né? Essa fumaça, ela acaba chegando até as abelhas que acreditam que está rolando um incêndio por perto, e daí o que elas fazem? Elas se acalmam e vão lá para dentro da colônia para tentar levar algum mel, né? Colocar algum mel dentro do seu segundo. Fazer o estoque no próprio corpo delas. Uma viagem provável caso o fogo chegue. Como elas fazem esse estocamento do mel, elas ficam impossibilitadas de ferroar. Sim, elas enchem o abdômen e não conseguem dobrar o abdômen para não ferroar. Olha só que interessante. Na verdade, essa fumaça aqui eu engodo para as abelhas. É para ludibriar elas ali. Agora, tem como a gente mostrar do lado de dentro qual é a situação de uma colmeia como essa? São milhares, né, de abelhas que estão aqui e existe todo um cuidado para isso. Não se chega em qualquer lugar tocando, abrindo. Às vezes tem um espaço reservado à própria família, né, digamos assim, né? Esse é o local onde está a família, tá? É o ninho, como se chama. E a gente tem que respeitar o inseto, ele está na casa dele. A gente, inclusive, abriu a passagem, né, para aquele ponto ali onde elas saem e entram, a gente liberou o espaço para elas. Isso, é o alvado. Aqui o alvado onde ela sai, a gente não está dentro da linha de trabalho dela. Então a gente não está atrapalhando elas. Aí nós abrimos, damos uma fumacinha aqui, pedimos licença. Gente, um zumbido enorme. Vamos ver se a gente consegue ouvir, ó. Bem baixinho. É um zumbido enorme que a gente está vendo aqui. E são abelhas que estão aqui nesse momento fazendo aquele trabalho de tentar estocar o mel para proteger a colmeia, digamos assim. Elas já estão aqui, ó, todas Meu Deus, trabalhando ali, sugando o melzinho. vou sair correndo daqui. Cheio de cria, aquelas partezinhas brancas ali são crias novas, ou seja, aqui dentro tem uma rainha fértil, uma rainha fecunda, como se diz, né? São todas abelhas com ferrão. Com ferrão. Eu te digo o seguinte, quando eu estou tomando um suco, quando eu estou, sei lá, comendo alguma fruta e chega uma abelha por perto, eu sou o primeiro a morrer de medo por causa disso. Agora, tu tá me falando que existe a possibilidade da gente chegar perto de abelhas como essa e simplesmente ter uma convivência pacífica. Como fazer para a pessoa que está em casa nos acompanhando agora, que tem medo normalmente de abelhas, quando vê uma abelha por perto, ou várias abelhas por perto, não representar uma ameaça para as abelhas e ao mesmo tempo se sentir mais segura, digamos assim. O que fazer? Primeiro é não entrar em pânico. Isso aqui é apenas um inseto, não é um animal do outro mundo, é um inseto. A picada dói. Não, a picada dói, mas nunca esperar a picada. Ou seja, ela não vai te atacar de graça porque não gostou de ti. Eu adorei a analogia que tu fez sobre cachorro. Explica para nós, por favor. Os cachorros, os cães, não sei se isso é meio acadêmico, né? Mas os cães parece que fazem a leitura quando o sujeito tem medo. Identificam, né? Sentem ali. E as abelhas a mesma coisa. Elas sentem assim que o ser humano não está com medo e dá a impressão que elas atacam o ser humano. Me diz uma coisa. É possível eu fazer esse manuseio que tu acabou de fazer com uma dessas placas ou tu acha que é arriscado? É possível. Basta que tu não esteja usando nenhum perfume. Barato, principalmente, que tu falou, né? Nenhum perfume barato. E elas não gostam de odores diferentes, entendeu? Razão pela qual... Será que eu estando aqui todo esse tempo aqui, elas já perceberam que eu tô sem perfume? Elas têm inteligência suficiente para entender que você é um ser humano, que matar você elas não vão comer, até porque ela não é carnívora. Então ela é tão inteligente a ponto de saber que tu é um ser humano. E eu não estou representando uma ameaça para ela. Tu não fez nada, não deu uma batida. Agora experimenta dar um tapa aqui. Não quero nem experimentar. Agora, uma questão do cavalo lá. O cavalo emite um odor que é totalmente desagradável para elas, né? Ela não gosta daquela... Eu vou usar o termo, mas não é esse termo... Os cavaleiros que me perguntem aí, me perdoem aí, é uma murrinha o cavalo tem, que a abelha não gosta desse cheiro. E por isso ela se incomoda com a presença e dá o recado para o cavalo. Uma ou duas foi lá e disse pro cavalo, na linguagem dela, vaza. Cavalo, sai daqui. Mas o cavalo entendeu, mas não conseguiu, porque estava amarrado pelo freio. Pobre e aí bicho, deu né? no que deu. Aquela confusão toda, né? Eu posso fazer esse manuseio aqui na tua assistência, pode ser? Vamos lá, ele vai estar com o fumacê e eu te digo, eu não sou a pessoa mais corajosa quando o assunto é abelha. Vou pedir pro próprio Paulo aqui, na medida do possível, ou do Edinho, me dar assistência com o microfone. E tem alguma placa especificamente, Paulo, ou qualquer uma delas? Não, tu vai pegar aqui assim, essa aqui tem mais? Essa aqui tem mais. Meu Deus, Jonathan.
Ok. Eu não teria coragem para fazer isso, gente. Bem devagarinho. Para variar. Pede licença para ela. Com licença, senhoritas. Meninas abelhas, suas conversa. princesas maravilhosas. É inacreditável o que o Jonathan está fazendo, gente. Está em algum ponto. Só que como é uma primeira dama, ela é muito discreta, ela não vai ficar se expondo. Ah, sim. Ela deve estar no salão real, né? Isso, no salão real. Gente, é inacreditável. É inacreditável. Agora eu vou devolvê-las para o habitat quase natural. Urgente, E elas, pelo amor gente, de elas Deus. têm ferrão. A questão é o nosso convívio e a forma como a gente lida com elas. É basicamente isso. Exatamente. Bah, é sensacional isso aqui. Ela tem a abelha emite uma série de mensagens para o ser humano, para o apicultor. Só que o entendimento dessa mensagem está meio fora das nossas prioridades, digamos assim. Mas se alguém estudasse mais a respeito de abelhas, não aconteceria. Se a população estudasse um pouco mais sobre abelhas, não aconteceria tantos acidentes como acontece hoje, infelizmente. E, infelizmente, o crédito do estrago, ou muitas vezes, é acreditado, o crédito vai para as abelhas, que não tem nada a ver com isso. Esse ser que está aqui. Inclusive, existem estudos que falam que a existência da humanidade, de certa maneira, a preservação, o nosso futuro passa pela preservação das abelhas. Sim, as abelhas, nós só estamos tendo essa conversa, esse agradável encontro aqui, porque as abelhas estão no planeta. Se elas não estivessem aqui, nós não teríamos o que comer e com certeza nós não estaríamos. Quanto por cento aí do que a gente come deve ter uma participação das abelhas aí, Paulo? Isso é muito teórico, é muito acadêmico, mas os números apontam aí em torno de 85% de polinização do que nós comemos diretamente. Mas a gente está falando de frutos, principalmente. Exatamente, de hortaliças, enfim, de soja, de canola, enfim. E que tem a participação delas. Direta. Porque ela é o maior agente polinizador. O marimbondo também é polinizador, a formiga é polinizadora, as mariposas são, as libélulas são, as moscas são. Entretanto, a abelha exerce, digamos assim, o volume maior. Para a gente encerrar essa participação, a gente tem que ir até aquele lugar ali, que me chamou muita atenção, de amarelo e preto, as cores. Em homenagem às abelhas. Aquele é um abdômen de uma abelha. Tá brincando? E para que serve aquilo ali? Aquilo ali serve, ele funciona como um campo energético, na verdade. E serve para depositar caixas, etc e tal, fazer uma barraca, até se quiser viver aqui um tempo, pode viver. E, inclusive, tu chegou a mencionar que abelhas, naquele período em que fazem as suas viagens, né, digamos assim, em busca de um lugar para permanecer, algumas delas chegam aqui, a se hospedar aqui. Exatamente. Ela está migrando, né? Está em rota migratória, ela em rota migratória, ela vai procurar um lugar. E aqui, nesse espaço aqui, cúpula geodésica, essa cúpula geodésica, ela tem uma energia muito boa. E para quem já estudou radioestesia, sabe o que eu estou falando. E elas vêm aqui e entram nesse lugar apertado e ficam aqui. Elas gostam desse lugar. Então significa que tem uma energia boa, um ponto de convergência de energia. E elas acabam se hospedando. Elas acabam se hospedando, depois a gente leva elas lá para o apiário, para outro lugar. Lá. Cria outras caixinhas. Outras caixinhas. Quanto a gente está falando de cada caixinha daquelas ali, gerando de litros, quilos de mel por ano aí? Aqui no Rio Grande do Sul, não é o caso lá para cima, Goiás, aqueles estados lá mais para cima. Mas aqui no Rio Grande do Sul, uma caixa, que nem esse padrão ali que nós vimos ali, que é o padrão americano, o padrão do Lustros, aquilo ali pode gerar em torno de 40 quilos de mel por ano. Uma caixinha daquela? Uma caixa. Elas trabalham bastante? Trabalham bastante. E ela gosta de trabalhar. Aliás, a abelha é o único animal que, se não puder trabalhar, ela fica irritada. Quando chove, por exemplo, ou quando tem vento muito forte, ela não consegue voar, ela não consegue navegar. Então ela entra em pânico, ela surta porque não pode trabalhar. Diferente do ser humano. Tem uma nuvenzinha no céu. É verdade. O patrão. Parece que é açúcar, né? É, o cara não quer sair para trabalhar. No mundo aí, só tem uma nuvem no céu. As abelhas acabam servindo de exemplo aqui para nós, né? Só vou pedir para Dilson sair aqui da porta, porque ele está bem na passagem delas. É uma coisa que eu aprendi aqui, inclusive. As abelhas estão fazendo a sua movimentação, tu evita ser um obstáculo para elas, porque, caso contrário, elas vão começar a dar um recado, voar por perto, bem avoadas, né? E dando o recado de que querem passar por ali até que tu saia. Uma maneira pacífica, na melhor das possibilidades, né, Samuel? Ô, Bittencourt, barbaridade, nós podíamos ficar o programa inteiro falando de abelhas aí. É o seguinte, o nível de defensividade da abelha está ligado diretamente à quantidade de mel que ela tem estocado. É uma proteção, então. É uma proteção, é como ouro na casa para nós.
é ouro na casa, é muito importante o mel para ela. Às vezes mais importante do que a cria, mais importante que a rainha. Entendeu? Então, na época que elas já se forragearam e tem uma farta oferta de alimentação na natureza, ela fica muito mais defensiva. Eu não vou usar a palavra agressiva porque a abelha não é agressiva. Não é da natureza dela, é defensiva. Ela reage quando ela se sente ameaçada. Se você chegar lá com o teu perfumezinho barato perto dela, ela vai entender o que esse cara está fazendo aqui. Ele está destoando. Se tu cortar a grama, por exemplo... levei uma pancada na cabeça aqui. É uma que estava numa rota, então mais isso. Então é um animal muito fácil de conviver, pode criar dentro de casa em qualquer lugar. Eu já fiz resgate de abelha dentro do roupeiro de um empresário que tinha mel, inclusive. Meu Deus! Junto com os casacos dele de inverno, tinha um enxame lá e... Impressionante. A gente acaba atrapalhando mais do que ajudando às vezes, né, Samuel? Muito bem. Valeu, obrigado, Jonathan Bittencourt. Olha que aula tivemos sobre as abelhas hoje. E coragem do Jonathan, hein? Coragem do Jonathan, mexer naquela caixa de abelha, o enxame todo lá, pegar com a mãozita dele, levantar lá os bichinhos, os insetos todos. Olha, gente, bom, coragem e conhecimento, né, gente? Conhecimento sem coragem não ia ajudar muita coisa, não, né? Coragem sem conhecimento... Coragem sem conhecimento, esse é o correto, colocar as coisas, né? Ter coragem, não ter conhecimento, não ia ajudar muita coisa, não. Mas ali, ó, parabéns pro Jonathan, né? Com conhecimento, conseguiu pegar aquelas abelhas.